Seja muito bem-vindo ao podcast Crer para Viver. Hoje a gente chegando numa marca importante, episódio de número 90. E nesse episódio a gente vai tratar de um tema extremamente importante. Lembrando que a gente está vários episódios, é uma longa sequência, a gente está tratando da questão da liberdade e a questão da providência, né? Então hoje, especialmente, entra o tema da oração junto com esses dois grandes temas. O tema do episódio de hoje é oração como escolha da liberdade no âmbito da história conduzida pela providência. Quero começar de uma forma um pouquinho diferente, uma coisa que eu costumo fazer no final, que é chamar a atenção dos nossos ouvintes de que o que a gente está fazendo aqui visa alcançar e prestar um serviço às pessoas que ouvem, compreendem e que creem naquilo que a gente está dizendo. A gente está tentando tornar claro o evangelho do reino de Deus, olhando para temas que são atuais, que são parte da vida nesse mundo. Então eu digo que esse é um podcast sobre vida cristã. Se isso é importante, se você entende que esse é um serviço que está sendo prestado, eu quero chamar a atenção para o fato de que nós precisamos do apoio de quem nos acompanha, seja curtindo, compartilhando, se inscrevendo nos canais, não é só no YouTube, né? Se você acompanha pelo Spotify, se inscreva. Se você puder escrever em todos os canais, no YouTube, no Spotify, na Deezer, na Amazon Music, na Apple Podcasts, isso nos ajuda, porque quando a gente faz isso, isso vai aparecer para mais pessoas. Mas a gente também precisa de um apoio específico, que é o apoio financeiro. A gente não tem finalidade lucrativa. As contribuições que chegam, elas não vão para nenhum de nós aqui. Elas são revertidas exclusivamente na produção e divulgação desse conteúdo. Toda contribuição que chega é para fazer isso aqui chegar em mais pessoas, não tem nenhum outro objetivo além desse. Então, se você pode nos ajudar contribuindo, faça isso através do Pix Podcast crerpraviver@gmail.com. Bem, então vamos lá. Eu sou Timóteo Madaleno, eu sou psicólogo, eu sou doutor em psicologia pela UNB, sou professor de psicologia e educação do Instituto Federal de Goiás, no campus Goiânia, e eu tenho uma formação em teologia pastoral e urbanidade. O professor Cláudio Ivan de Oliveira, aqui do meu lado. O professor Cláudio, ele também é psicólogo, ele tem um doutorado em psicologia pela UNB, ele é professor da PUC de Goiás, ele é professor de História e Epistemologia da Psicologia e também é professor de Sociedade e Subjetividade no Mundo Contemporâneo. O professor Cláudio tem uma formação em Teoria Social, tem uma formação em Teologia Pastoral e Urbanidade. O professor Anderson Clayton Pires, ele é teólogo, ele é sociólogo e ele é filósofo. O professor Anderson tem uma formação mais ampla, né? Eu quero destacar no meio dessa formação o doutorado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o doutorado em Teologia e Hermenêutica Bíblica pela EST de São Leopoldo do Sul. Então vamos começar. A gente vai tratar da oração, conectada com os dois temas, como a gente já falou, né? Esse e o próximo episódio, a oração vai estar conectada com os grandes temas que a gente tratou até agora. A gente costuma fazer introduções, reflexões iniciais para dar um norte para o que vai acontecer ao longo da nossa conversa, né? Então, o professor Cláudio vai iniciar o podcast de hoje. Professor Anderson, o senhor escreveu um artigo que foi publicado em 2019 na revista Psicoteologia. O professor Timóteo pode colocar o link depois para as pessoas consultarem. Psicologia da oração na ontologia da modernidade ateizante. Eu acho que esse artigo é interessante para o dia de hoje porque ele dialoga com o nosso tema, não é? Basicamente, o senhor faz uma afirmação de que a modernidade produziu, não é, uma vocação ateizante. Em que sentido? À medida que ela produziu uma tecnociência que atingiu o nosso cotidiano, não é? Há um sociólogo brasileiro chamado Antônio Pierucci, foi professor da USP, e ele já é falecido, mas alguns anos atrás, uns bons anos atrás, ele publicou um artigo falando sobre uma tendência secularizante que ele vê nesse nosso mundo moderno, e ele faz uma afirmação desafiadora ali, de que nesse novo mundo tecnocientífico, quem fará milagres será a ciência
tecnologia, não é? Produzindo curas extraordinárias, e o nosso cotidiano todo, esse movimento ateizante, de modernização ateizante, não é? Nosso cotidiano é caracterizado por dispositivos que facilitam a nossa vida. É o plano de saúde, é o seguro do carro, não é? É a farmácia. Então, há dispositivos que facilitam à medida que problemas emergenciais se afirmam no cotidiano, não é? Então, parece que o senhor afirma que nesse mundo cada vez mais a oração se torna dispensável. Mas tem um componente no artigo que o senhor prefere comentar o que eu disse ou eu faço uma pergunta agora? Você que sabe. Então, eu já vou deixar uma pergunta, um ponto do artigo que dialoga com o nosso tema de hoje, porque ele vai falar de liberdade, oração e providência, não é? O senhor cita o teólogo Bernard Häring, e ele diz que é uma dimensão política na oração, não é? No sentido de que nela se afirma um desejo de mudança. Ali, não é? A fé se exercita à medida que se procura, nesse movimento do ego, se procura a mudança da condição A para a condição B, não é? Mas o senhor diz também que surgem na vida, na subjetividade do cristão, surgem problemas complexos, não é? À medida que ele ora e ele pensa exatamente no movimento providente de Deus na história. Então o senhor sugere que na oração o cristão procura muitas vezes evidências, procura uma legitimação para a crença de que Deus de fato, ele é aquele que está por trás da história, não é? Conduzindo-a para um telos, inclusive a própria biografia do indivíduo. Mas parece que o senhor está fazendo a afirmação aí de uma oração que também trabalha com a dúvida, não é? Se procura evidência para uma crença que parece estar sendo colocada em xeque na própria história, à medida que se olha para a história e se vê nela os fatos negativos, o sofrimento. Então, mais uma vez, o antigo problema do sofrimento, não é? Ele entra aqui. Então, eu gostaria que o senhor comentasse essa complexidade. Não é uma pergunta, não é, na verdade, é um pedido para o senhor. Eu achei muito interessante essa relação que o senhor faz de complexificação na psicologia do cristão da relação entre a oração e a providência. Pois bem, a minha vida cristã, ela começou de uma forma muito efusiva, com essa prática de intensa busca, essa busca pela presença desse Deus que se compreende distante da realidade, né? Então, um Deus totalmente outro, eu queria desenvolver a intimidade. Por isso, quando eu vinha de férias, eu morava fora, estudava fora, e quando eu vinha de férias, eu costumava ficar num terraço que tinha na casa dos meus pais, e lá eu passava horas e horas no período da manhã e horas no período da tarde orando. Eu me lembro que geralmente eu acabava o período da oração já no entardecer do dia, né? Então eu passava boa parte do meu dia orando. Alguém pode perguntar, isso beira o fanatismo, né? Mas que experiência fanática boa era essa, né? Passava umas 6 horas ali no terraço orando. Todo dia. Não era um dia sim, um dia não, era todo dia. Era todas as semanas e
todos os meses. É assim que Deus me parece ter me preparado para entrar no deserto, né? O deserto foi o mundo do aprendizado, do estudo, dos canudos, da diplomação, das pesquisas, dos artigos produzidos, dos seminários acadêmicos criados. Quer dizer, a gente ia passar um longo deserto. Me parece que Deus quis me preparar por essa longa jornada depois. Ele quis me preparar na vida de oração, que a vida de oração significa ato e ação da fé, o ato ou ação da fé, porque quando você ora, você exerce fé, você fala a um Deus que você não vê, preciso de fé, e você tenta alterar processos que relativamente te levaram a acreditar que as mudanças são pouco prováveis. Existe uma certa resistência que acaba sendo refletida nas situações vividas, uma resistência entre a providência, a ação da providência nos fatos e a forma como eu reajo a isso no espaço da minha liberdade. É como se a realidade vista, crua como ela é, fosse a expressão de uma vontade livre e soberana de Deus, e há uma resistência minha em ter dificuldade em aceitar certos fatos, porque eles provocam em mim reações que causam experiência do patos, do sofrimento, da aflição, da angústia, da tristeza intensa. E, portanto, eu vou ter que estabelecer uma relação de equilíbrio nesse tripé, que é um tripé complexificante, que é a realidade, a providência e a minha vontade, que quer se expressar como livre. Portanto, se ela quer se expressar como livre, ela acaba encarnando a sua vocação política. Ela entende que ela pode, de alguma forma, responder a esta realidade a ponto de tornar essa realidade relativamente flexível para mudar um pouco o cenário. A realidade ela pode ser mudada relativamente, ela pode ser mudada, ela pode ser alterada, sem provocar alterações no curso da própria costura que a providência faz na história. Então, nesse caso, eu me lembro que o Erich Fromm ele disse que o Deus do futuro seria a ciência, né? E muitos acreditaram que a ciência seria uma das protagonistas da revolução na saúde, no mundo da saúde, que traria verdadeiros milagres, etc., né? E aí a gente viu que realmente o mundo da medicina, o mundo da tecnologia ajudou muito a medicina, trouxe muitos benefícios e muitas curas, né? Que eram impensáveis há 40, 50, 60 anos atrás. Pois bem, mas não é para essa realidade que a fé olha. A fé, quando ela quer se apresentar como fé, ela fecha os olhos para essa realidade e encarna a sua vocação política de olhar uma realidade que seja ou o reflexo mutante, ou mutável, ou mudado da realidade vista e vislumbrada no mundo concreto, que são realidades que estão fixamente ali, presentes, enraizadas, mas, ao mesmo tempo, com
um, um cheiro, o aroma de possibilidades, né? E sempre quando eu falo de possibilidades, eu estou querendo dizer que nada que se firma como definitivo, na realidade, deve ser encarado como definitivo, de fato. Portanto, a realidade não é fotografia de uma expressão de uma realidade que possa assumir a expressão de algo definitivo. Não. Veja bem, a queda do homem não trouxe um processo de morte para morte na vida, de modo definitivo. Houve solução para isso. A morte foi uma consequência, a morte e o sofrimento. Mas também não tiveram presença e marca definitiva na história. Significa que o definitivo, para quem ora e para quem tem fé, não produz constrangimento. Não produz aquele constrangimento de dizer, olha, o que é torto vai permanecer torto. Tudo que é torto, morre torto, né? Nasce torto e morre torto. Não. Para quem tem fé, ele olha para esse que nasceu torto, fecha os olhos e percebe esse torto sendo desentortado. Então, essa dimensão é uma dimensão que provoca o mundo da modernidade. Um mundo que criou uma civilização que propagandeou as facilidades, porque agora você não precisa mais recorrer nem ao pastor, nem à igreja, nem o curador, o curandeiro, né? E nem a fé, e nem a oração. Agora você tem aí um lugar que te oferece curas fáceis sem precisar recorrer a essas banalidades. A verdadeira fé pode pensar, poxa vida, é isso aí. Isso não está em contradição à fé, porque afinal de contas tudo é de Deus, não é? Não é isso que o Paulo diz, que as coisas todas convergem para Deus? Tudo é de Deus, Deus está por trás de tudo. Havia alguns calvinistas que seguiam um certo apologeta na década de 80, 70, aqui, sobretudo aqui no Brasil, porque é um autor que veio dos Estados Unidos, teve passagem pela Suíça, e conseguiu montar aí uma espécie de escola, né? Uma escola de apologética, né? Um cara chamado Francis Schaeffer, um cara relativamente não tem muita importância, né? No mundo religioso do século XX, o grande, né? O grande espectro, não tem. Mas ele escreveu alguns livros, muita gente considera livros interessantes, né? E esse foi um dos que tentou combinar o casamento da ciência com a verdade da fé. Ele diz que essas coisas não se contradizem, porque toda verdade, seja ela a verdade teológica ou a verdade da ciência, é uma verdade de Deus. Isso pode quebrar o conflito entre a modernidade e a religião, entre a modernidade compreendida como um processo de modernização ateizante e a fé, que tem que se vergar, vez por outra, diante dessa realidade, de imposição dessa cultura da modernização ateizante. Bem, a questão é que se a fé ela se assume como vocacionada para olhar para a realidade com desejo de transformar a realidade, não por si, mas por aquele que age de forma soberana sobre a história, e aí é um problema, porque o conceito sobre é um conceito problemático, né, sobretudo para o Tillich, porque sobre da ideia de uma submissão entre a ação de Deus soberana, a ação soberana de Deus e a realidade que tem que ser sempre uma realidade subserviente. Então, Deus, ele esmaga a realidade, e aí vamos colocar a vontade livre do homem como parte dessa realidade. A realidade do mundo vida que se experimenta, né, dentro da história. Então, bem,
quando eu falo de oração, eu falo de expressão da fé. A fé, ela não poderia agir de outra forma que não fosse da forma como ela age. Quando a gente ora, a gente fecha sempre as possibilidades para tudo que vem de fora do mundo da fé. E aí a gente cerca essa realidade de dentro, que é o mundo da fé, ou a realidade do mundo da fé, e dentro dessa realidade do mundo da fé, a gente projeta possibilidades. Portanto, é o espaço da vontade livre atuar. Essa vontade livre que está associado à fé. Portanto, a fé é o elemento que nos foi dado para exercer de uma forma mais evidente, de uma forma mais, eu diria, de uma forma mais diferenciada a tão propalada liberdade humana. Porque com a fé a gente pode, inclusive, dizer que no espaço das possibilidades, sejam fora da fé, do mundo da fé, fora dentro do mundo da fé, ou da realidade do mundo da fé, as mudanças são sempre prováveis. Portanto, não interessa se as mudanças são mudanças banais, relativamente fáceis de acontecerem, ou se são aquelas mais complicadas, das quais eu já fui vítima, como a morte da minha filha, que eu já falei. Eu acho que eu não preciso repetir a experiência, né? Então, veja bem, a pergunta do professor Cláudio, esse artigo foi escrito exatamente para uma revista, foi enviado para uma revista de psicoterapia ou de psicologia, né? E psiquiatria, porque é um drama. O drama humano é se sentir impotente diante dessa realidade que, na maior parte das vezes, se apresenta com um grau de flexibilidade baixo. E, portanto, um grau de aceitação de mudança baixo também. A realidade muda pouco. E a fé, ela recusa a essa audição, ou a essa afirmação. A fé recusa. Ela chega e diz, não, é possível dar um passo além do trivial. É o que o Hércules fez. Quando ele se salta diante daquele rio em que passa as almas dos mortos. No filme da Disney, não é? No desenho o filme da Disney. O desenho da... Inclusive, você me prestou tá comigo até hoje. Tem que te devolver. Não sei se vai ter mais utilidade, mas, né? Você acha agora ele em tudo, né? Mas... São as facilidades da modernização ateizante. Pois né? é isso. Nas plataformas. E aí, ele vai lá e faz um improvável. Tanto é que quando ele chega com a alma dela nos braços o Hades, ele fica em estado de perplexidade aflita. E ele diz, isso é impossível. Mas, veja bem, ali foi um salto da fé, usando essa expressão, né? Essa expressão é uma expressão que aparece no Morte da Razão, do Francis Schaeffer. Uhum. Morte da Fé é um título de um livretozinho, tá? Para quem está ouvindo a gente. Não é um livro muito... É Morte da Razão. Não é um livro muito assim... Não vai com muita fome que você não vai encontrar grandes reflexões ali, não. Mas aparece ali algumas questõezinhas interessantes que o Schaeffer coloca, né? E esse salto da fé, inspirado na própria filosofia do Kierkegaard, significa um pulo da fé a uma realidade desconhecida. Quer dizer, pode ser que dê certo, pode ser que não dê, mas o salto da fé é isso. É o pulo do escuro, né? Não se sabe o que tem lá, mas é o salto da fé. Eu me lembro que também passou um filme há muito tempo atrás, que eu assisti na Globo. Indiana Jones e Busca do Cálice Sagrado, alguma coisa assim. E aí, no finalzinho, ele tem que fazer prova, né? A prova que ele tinha que se submeter, que é uma prova de fé, né? E aí ele vê entre ele e o que ele queria tomar posse, um abismo, né? Ele tinha que atravessar esse abismo, mas não tem como atravessar o abismo. Ele simplesmente fechou o olho e colocou o pé. E foi amparado por algo que ele não conseguiu explicar. Isso é o salto da fé.
Para quem quiser achar, é o filme do Indiana Jones que tem o Sean Connery como pai do Indiana Jones. Sim, sim. Pois bem, então, essa relação, para a gente não deixar... Eu já introduzi um pouco o tema aqui sobre o nosso tema, né? Para tentar casar com a pergunta e a proposta do artigo. Porque a proposta do artigo é isso. Como é que no mundo de facilidades criado pela modernidade ateizante, como é que se sobrevive, como é que se vive com fé nele? Não é só viver com fé, é sobreviver à própria compreensão de fé materializante que se tem ou que se foi desenvolvida dentro dessa concepção de modernização ateizante. Isso está conectado com o nosso primeiro episódio, né? Na verdade, foram 3 episódios, o 1, o 3 e o 4. Lá o senhor toca nesse assunto. Então lá a gente está falando do paradoxo da fé. O senhor fala desse problema da sociedade ateizante, Sim, né? Como é que a gente vive com fé em um mundo que quer dizer para a gente que a gente não precisa da fé. Ou precisa de uma fé que seja mais antropológica, né? E, portanto, a proposta da fé é oferecer um tipo de fé que transcende esse modelo de fé antropológica que se preconiza aí na cultura. Eu não sei se eu consegui responder, professor. Sim. E tem Explica um pouco o conceito de fé antropológica, professor. Essa fé do Gilberto Gil, né? Uhum. Andar com fé eu vou, porque ela não costuma falhar. É essa fezinha que se contenta em, de vez em quando, apostar, fazer uma aposta, né? Uhum. Num lote de números. Fazer uma fezinha. Uma fezinha, essa é a fé antropológica. É uma fé que obedece certas regras, né? E que fora dessas regras estabelecidas, ela não pode, ela corre o risco de deixar de ser fé. Ela pode se transformar no escândalo, né? E a fé quer ser isso, a fé quer ser o escândalo, né? Ela quer romper com essa conformidade, né? De possibilidades quase que improváveis que os limites dessa modernização coloca. Quer dizer, alguns foram rompidos, mas muitos outros não. Então nós temos aí o problema da morte, né, que é um problema que até hoje a fé antropológica não conseguiu dar uma resposta. Sim. Aí a gente ouve alguns casos no mundo de gente séria, professores de universidades importantes nos Estados Unidos e tal, ele falando da experiência de quase morte. Eles propuseram um novo conceito aí, mas todo mundo está entendendo do que o senhor está falando. E aí, ao mesmo tempo, pessoas aqui embaixo orando, pedindo para Deus não levar aqueles gentes que estavam deitados ali mortos, né? Recentemente, eu tive uma experiência lá em casa, uma experiência que alguém pode dizer assim, não, mas isso é uma experiência muito banalzinha, né? Mas a gente estava com a gatinha lá, minha esposa, ela eu acho que o termo é gateira, né? Então ela de vez em quando sai aí pegando gatos, às vezes na casa de alguém, às vezes no clube, às vezes na rua, etc. Ela faz isso com uma alegria no coração extraordinária. Ela pegou uma gatinha bem pequenininha mesmo, recém-nascente, tinha 3, 4 dias só, e essa gatinha era uma filhotezinha de uma cria de 3 ou 4 gatinhos, todos os 3 morreram, só sobrou ela. A mãe dela morreu também, numa enchente, numa chuva que deu uma enchentezinha, pegou e matou boa parte da família, né? Sobrou só ela. A Cristina pegou ela e levou lá para casa, ela teve teve febre, teve vários problemas de saúde, e a gente achava que ela ia morrer. Aí teve uma noite lá que ela passou mal. E aí ela começou a ter dificuldade para respirar. Aí ela foi piorando, quando de repente a gatinha desfalece. Ela põe a linguinha de lado, geralmente quando morre é assim, né?
paralisa, não respira mais, acabou. A Cristina mexia ela não respondia. Aí a Cristina foi lá no chuveiro, abriu o chuveiro, tentou botar ela debaixo do chuveiro para ver se ela respondia. Fez respiração boca a boca, massageou o peito para ver se reagia e fez de tudo. E ficou uns 15 minutos trabalhando na gata para ver se reagia. E a gata não reagia. Então, eu entendo que ela não estava viva nesse momento. Aí ela bota ela lá no quartinho e fala assim, eu vou deixar ela aqui. Ela embrulhou a gatinha e falou, vou deixar ela aqui, porque de manhã eu saio e enterro ela, né? Eu vou fazer o enterro, a cerimônia do enterro do gatinho, né? E aí, lá pelas tantas, eu não sei exatamente que hora era, né? Mas penso que era no iníciozinho do dia, entre 5 e 6 horas da manhã, a minha esposa, ela chega chorando, um gato falando assim, ela morreu, ela morreu, ela morreu. E mais um choro que era como se ele tivesse perdido uma filha, um filho, né? E aquilo me deixou bastante sensibilizado, né? Eu fiquei impressionado com essa capacidade da Cristina de chorar daquele jeito por causa de um gatinho. E aí ela fez uma oração, falou assim, Deus, é uma gatinha somente, mas eu queria tanto que o Senhor ressuscitasse ela. Olha aí o que a fé faz. A fé nesse Deus que aparentemente está distante ou está ausente da realidade. E isso é um nó, é uma interrogação de um tamanho infinito para o sistema ateísta. Porque aí eu tenho um fato e ele tem um argumento. O argumento desfalcado ou desfundamentado de uma boa fundamentação prática, empírica, contra uma demonstração inequívoca. O gato, a gatinha, foi ressuscitada, passou a respirar do nada. Ela estava deitada no quarto. A gente nem sabia mais quanto tempo. Tinha muito tempo. Ela estava morta e voltou para a vida. Alguém pode dizer, não, é porque talvez ela não tenha morrido. Olha, vai ter sempre um argumento. Vai ter sempre um argumento para querer dizer, não é bem assim. Bem, se não é bem assim, faz o seguinte, eu queria saber por que o ateísmo virou religião universal. Se o ateísmo fosse tão verdadeiro nas suas premissas e tão convincente, era para ser a maior religião do mundo. Não precisaria nem fazer programa para desmentir aqueles que têm fé. Né? Ateísmo seria a fé natural da humanidade. Seria um estado normal, comum, de se viver no mundo. Praticamente espontâneo. Né? Espontâneo, então. Mas por que essa filosofia, essa ideologia, o ateísmo, não cresce? Tem dificuldade de conseguir credibilidade nesse mundo da vida. É porque ele não tem bons argumentos fundamentados na empiria. Então, enquanto ele está vendo com argumento sofisticado, eu estou indo com a gatinha recém-morta, vivinha, respirando e olhando, com o olhinho aberto, olhando, pensando, de onde é que eu estou vindo? E a Cristina rindo, e eu fiquei alegre. Aí eu falei para a Cristina, então essa gata a gente não adota mais, a gente não doa mais, a gente agora adota, ela vai ser nossa. Porque tem um significado especial. Ela está lá até hoje. Está lá até hoje, fazendo bagunça o tempo todo, ela é uma graça. Ela é a mais extraordinária de todas, né? Contando essa experiência, eu lembrei da experiência, não sei se eu preciso contar, mas a experiência que eu tive com a cura do meu irmão, né? Quando ele era criança. Mas veja bem, olha que isso é curioso, é uma experiência que sugere algumas considerações. A minha esposa deixou de acreditar nessas coisas depois que nós perdemos a nossa filha. E foi exatamente essa mãe que perdeu uma filha lá atrás, e que pediu para Deus não deixar que a nossa filha morresse, e que deixou de acreditar na possibilidade de Deus
agir naquela situação, ou em uma situação daquela natureza, que agora tem essa experiência com esse gatinho, que é um animalzinho relativamente insignificante. A gente vê quantos gatos mortos na rua. E a gente não para orar por todos, né? Mas aí vem uma gatinha do nada, conquista o coração dela, e por causa dessa gatinha que conquista o coração dela, ela tinha se conformado, mas ela resolve dizer: Deus, eu sei que ela é uma gatinha, que há tantos que morrem por aí e tal, mas eu queria que o Senhor, se pudesse, traz ela de volta. E ela vem. Então, veja bem, alguém poderia ficar confuso agora e perguntar, alguém com uma pergunta confusa poderia agora tentar bagunçar um pouco o nosso raciocínio, né? Mas parei. Mas então Deus interfere? Bem, eu falei que Deus interfere em fatos. Não nas escolhas do indivíduo, não na liberdade. Então, houve um ato de fé. Esse ato de fé se manifesta numa situação, a situação da oração. A situação da oração é uma situação em que a fé se fecha para o mundo. E ao se fechar para o mundo, a fé se abre para o mundo de cá, a fé se abre para o mundo de lá. Para o mundo das possibilidades e impossibilidades, ou de possibilidades relativas, para um mundo de possibilidades infinitas. É diferente, não é? Então, essa fé é a expressão da liberdade, da vontade. Eu quero isso mudado. É uma fé que, em fusão com a liberdade, em poder da liberdade, produz alterações no cenário. E é a partir dessas alterações vislumbradas como possibilidades é que a oração se torna poder de transformação da realidade, mas atuando em sinergia com o poder de Deus. Não é a oração em si que muda alguma coisa. Não existe o poder da oração. Oração eficiente. Não. Existe a oração, como diz lá naquele filme, né? Aquela oração que toca no coração de Deus. Lembra daquele filme? Deus Todo-Poderoso? Lembro. No finalzinho, ele se ajoelha para ser atropelado, ele é atropelado, mas depois ele volta para a vida. E ele diz: olha, como é que você... Ele não sabia orar. Ele realmente não sabia orar. Ele aprendeu quando ele chora e vê, e quando ele deixa a fé dele se expressar na linguagem do choro, da emoção, do sentimento e etc. Né? Então, bem, eu acho que eu vou passar agora a palavra para o professor Cláudio, para ele explorar um pouco mais o texto, para depois a gente também entrar no nosso tema, né? Se bem que nós teremos uma segunda, né? Uma pequena, com a variação do tema, ainda na oração, mas tocando já a questão da soberania. Né? Sim. Só um comentário antes, parece que na trama da história da biografia da sua esposa, a providência fez um diálogo com o sistema de crença dela de maneira a recuperar esse potencial da liberdade da fé que se afirma na oração, não é? É isso aí. Bem, as coisas acontecem assim, né? Mas esse artigo eu me lembro que quando eu pensei nesse artigo, quando eu resolvi escrevê-lo, né? Eu estava pensando exatamente na mudança que o cenário social produziu desde a antiguidade, desde a época em que as pessoas viviam no mundo nômade, seminômade, né? Evoluiu para um tribalismo, depois veio a monarquia, veio a mudança, né? A mudança de uma concepção cidade-estado, a instituição da democracia mais posterior, e aí a necessidade de se ter um povo constituir o seu próprio rei, né? A teocracia não, a democracia, e a teocracia ela sai um pouco de cena,
Mas até então a gente tinha uma dependência quase que absoluta dos deuses, né? Ou de Deus para o judeu e dos deuses para o povo não judeu. E isso foi mudando, foi mudando. Então a modernidade ela rompe com tudo isso. O conceito não de secularização, mas o conceito que aparece de desmagificação na teoria, na sociologia do Max Weber, é um conceito que sugere essa ruptura entre a magia que se investia esse mundo da natureza, o mundo da realidade social, e aquele que se cria a partir da secularização, né? A partir do mundo em que passa a olhar de forma mais racional e deixa a metafísica de lado, deixa a teologia de lado. Então agora nós temos um componente mais seguro para pensar a realidade, para projetar crescimento, para criar civilização, para expandir o processo civilizatório. E é racional, não é nada, não tem nada a ver com religião, com fé, com metafísica, com espiritualidade e algo assim. Então nós somos frutos dessa revolução, a nossa geração. Então nós somos, existe até gente aí dizendo que é iluminista, né? Iluminista em que sentido? De que é filho do iluminismo, né? Direto do iluminismo. Mas o que é o iluminismo? O iluminismo não nega o postulado. O iluminismo não é a religião que torna a espiritualidade, a fé e a metafísica completamente desnecessárias no mundo. Se preserva, né? Olha lá o postulado. Uhum. Postulado, não se mexe no postulado. Postulado de Deus, o postulado da imortalidade, não se mexe nisso. Porque, de alguma forma, esses postulados estão condicionando a moral, a vida da moral e a ética, a própria construção e a reflexão ética do mundo. Então, o que eu devo fazer? Por que eu faço essa pergunta? Porque existe um postulado me condicionando psicologicamente a estabelecer uma relação entre a forma como eu vivo e o que eu espero depois da vida. Uhum. Onde eu espero chegar depois da vida. Então, veja bem, mas ao mesmo tempo é contraditório, porque o século XIX e o século XX, eles produzem um abismo, né? Esse abismo é um abismo que amedrontou a religião, silenciou a religião. Então nós tivemos eu diria, um dos maiores profetas da civilização moderna, que é o Nietzsche, né? Em que disse que a transcendência do mundo é suficiente. Portanto, o conceito de super-homem é um conceito que sugere uma ruptura entre o mundo metafísico e o mundo antimetafísico, que é o mundo que ele propõe para aqueles que seguem com coragem, né, a vida nesse mundo não mais dominado pela metafísica e nem pela religião. Então, mas é um mundo em que a fé também não tem espaço, né? A fé não tem espaço para se fechar para o mundo objetivo. Então, é esse mundo que ele tentou destruir. Esse mundo em que a fé não tem mais o direito de interferir no mundo da objetividade. O mundo da objetividade é o que é e não tem como ser alterado. Então, foi condicionando a fé a deixar de ser fé. Foi condicionando a fé a se tornar uma fé mais racional, mais destranscendente, né? Então, é uma fé que obedece mais a certos critérios. O critério da cientificidade. Puxa vida, colocar a fé dentro do critério da cientificidade é brincadeira um negócio desse, né? Então, nós fazemos epistemologia da fé, né? E veja bem, isso é coisa séria, hein? Nós temos aí o irmão do
o Clodovis Boff, né, que é um teólogo um teólogo católico meio apagado aí, mas ele fez um livro, eu acho que um livro espesso demais com conteúdo de menos. Epistemologia teológica? Ele faz, eu acho que é um livro que lança alguns anos atrás, eu me esqueci do título dele. Sim. Mas é um livro que, quando apareceu com essa missão, né, de oferecer aos que têm fé uma certa fundamentação científica para a própria fé. Bem, isso é complicado, porque a fé é uma ruptura com o espaço objetivo da realidade. É o Clodovis Boff, né? Então, tudo que diz respeito a esse espaço que é objetivante e que circunscreve limites para o próprio limite, a liberdade da fé, esse espaço é um espaço fechado para a fé. Por isso ele fecha possibilidades para a fé. Não é bom você não acreditar nisso, porque você vai acabar perdendo a própria fé. Bem, então se for assim, eu prefiro não ter fé. Quando eu uso a expressão tomada do Hering, essa vocação política, porque política é isso. Política é transformação da realidade. Política é poder de mobilidade. Então, quando eu estabeleço isso como vocação intrínseca da própria fé, então eu devo admitir que tem que haver uma referência transcendente que possa se ocupar do meu expediente. O meu expediente é a fé, para transformar a liberdade da fé, para transformar isso que aparentemente não pode ser mudado. A oração a prece do Niebuhr, né? A prece da serenidade. Dá-me esse discernimento de aceitar o que não se pode mudar, mas ir atrás da mudança para aquilo que pode ser mudado. E discernir uma coisa da outra. O que pode e o que não pode. Então, o que não pode, não pode. Quando a minha filha apareceu o veredito, olha, ela morreu, eu não tive a fé para acreditar o suficiente na possibilidade de uma ressurreição. Eu não tive. Então eu nem fiz essa oração. Ali, para mim, é o fim da história, acabou. Agora, houve casos que pessoas não aceitaram e desafiaram a liberdade da fé. Assim, olha, isso não significa relativizar a soberania de Deus. Existe um espaço, uma margem de possibilidade entre a liberdade da fé e a vontade soberana de Deus, atuando na circunferência da história e sobre a circunferência da história e dentro dessa circunferência. Então, isso é tudo muito misterioso, por isso que o Paulo diz, profundidade, tanto da riqueza quanto do conhecimento. Então, existe o espaço do mistério, espaço em que a gente não tem resposta racional para certas coisas que acontecem nesse mundo. E aí a gente diz, isso aqui só pode ser milagre. Isso aqui só pode ser um milagre. O que é um milagre? Que se compreende milagre dentro do senso comum? Uma realidade que não se esperava mais alteração. Um veredito da realidade, que não se esperava mais sofrer alteração. Então, a gente diz, olha, sofreu. A gente não esperava mais. Sim. E, no entanto, houve essa alteração. Opa, então, isso é milagre de Deus. Isso parece que acontece com muito mais frequência do que a gente imagina nos hospitais. Já se fizeram pesquisa. A UNB, né? A UNB tem tradição de fazer esse tipo de pesquisa. E algumas coisas acontecem que deixam essa razão técnica, a razão técnico-científica, numa situação de constrangimento. Porque, de fato, a fé que é fé, ou os limites ilimitados da liberdade da fé, pode repaginar qualquer realidade imposta de lá para cá. Aí entra uma questão que está me girando aqui, né, na minha mente, que o senhor está falando da oração como uma via de busca
para a transformação de fatos. E só que a gente está trabalhando com a questão da liberdade. Então a gente está dizendo, Deus intervém, ele interfere em fatos. Ele não interfere nas escolhas das pessoas, ou seja, ele não vem aqui escolher para mim ou me avisar, ou agora não, lembra, né? Enfim, eu tenho que usar minha liberdade para fazer escolhas. Mas existem casos, o caso de uma mãe, por exemplo, que ora pela mudança de pensamento de um filho, né? Uma pessoa que ora pela mudança de outra pessoa. A gente está cruzando esses dois temas aí, né? Essas duas questões. Então, essa pessoa, a gente quer que Deus intervenha para ela mudar o que ela pensa, a maneira como ela vive, que a gente vê que essa pessoa está caminhando para um buraco que ela não vê, e a gente, cara, Deus, muda isso, muda meu filho, muda... como a gente pensa isso? Porque essa mudança vai depender da pessoa fazer uso da liberdade dela para mudar. Né? E eu estou pedindo para Deus interferir. Como é que essas duas peças se encaixam? São duas pessoas envolvidas no mesmo evento, né? Uhum. Aquela que é objeto da minha intercessão, pessoa qual se tornou alvo da liberdade da minha fé, que me permite enxergar mudanças que não são prováveis nela. E existe a soberana vontade de Deus que está atuando tanto aqui quanto lá. De forma passiva lá, de forma ativa aqui. Ela é passiva da minha oração. Eu sou o que detém o poder. Porque é onde a liberdade opera, a liberdade da fé opera, é que deve se afirmar. O poder ativo. Eu imagino que existe aí um limite, né, que deve ser encarado como um limite quando a realidade se define. É o limite da própria liberdade da fé, imposto, mas é sempre a posteriori. Se for a priori, então eu nem oro. O veredito da vontade soberana sempre é depois, em que o processo dá um desfecho. O caso da filha do Davi com Batseba. Houve um desfecho. Depois que o desfecho se mostra de forma historicamente irreversível, Davi fala assim, olha, já que não tem nada para fazer, não tem como alterar mais isso, então deixa eu tomar um banho, lavar o rosto, ungir a minha cabeça e vou me alegrar. Porque essa é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? A situação ficasse daquela forma. Aquela é a vontade. Para um propósito maior. O processo estamos se movendo. O problema é esse, que quando a gente ora, o desejo da fé é que a mudança seja instantânea. E aí tem um problema. É porque diz lá o sábio que observou bem essas experiências de um, de outro, e disse, olha, existe tempo, existe propósito, existe modo e propósito para Deus expressar a sua vontade na história. E não é o tempo que a gente quer que seja o tempo dessa manifestação, dessa resposta. Então, por isso que o Paulo usa o conceito de pleroma, de maturidade do tempo. Eu estou orando pela mudança de disposições em uma outra pessoa, né? Sim, isso não é uma... Isso não é uma coisa de que essas disposições se construíram ao longo de uma história. Nós não sabemos. Deus pode agir nos fatos para dar a essa pessoa a oportunidade de mudar as disposições. Professor, esse é um tema muito complexo, é um tema muito difícil. Um tema muito difícil. Não é um tema fácil. Não é ciência exata. Sabe? Pode falar, professor. Depois a gente volta a essa questão. Se quiser terminar. Não, eu acho que a gente vai ter que voltar nessa questão. Ela é muito complexa, ela é muito... Tá. O senhor está falando do tempo, não é? Lembrou do texto clássico de Eclesiastes, não é? Então há tempo para todo propósito, mas o senhor fala de uma mudança também
nesse mundo da modernização ateizante, duas, né? Uma um pouco mais distante, quando o senhor cita um dito da ética protestante, de que tempo é dinheiro, né? Então, essa secularização, esse movimento que o espaço urbano colocou em celeridade, não é? A nossa vida se volta para a agenda cotidiana, para as tarefas deste mundo e especialmente no que diz respeito à nossa relação com o mercado de trabalho. Então, a ética protestante, ela traz um pragmatismo ético em que a ação que compensa, que é valorizada, é aquela que produz o dividendo, né? Então, a gente desenvolve uma disposição pragmático-funcional com o tempo, não é? Então, o tempo é o tempo no qual se investe para ter esses resultados imediatos. Esse é um primeiro ponto que torna a nossa relação com essa espera que se coloca, que se projeta na oração, essa que o senhor acabou de falar, tempo para todo propósito, ela se torna complicada. E um segundo ponto que o senhor também analisa no texto, que é mais recente, não é? É o problema da globalização da informação, e que torna as respostas às nossas demandas uma realidade que acontece de maneira imediata. A nossa capacidade de espera, ela se torna praticamente nula nesse mundo, não é? Veja só, as pessoas que usam a inteligência artificial para fazer pesquisa, elas imaginam que são poupadas de todo o árduo trabalho que no passado havia de ir até uma biblioteca e, pasme, ter que ler o livro, né? Ter que ler o livro para chegar às informações. Hoje em dia, para fazer uma interpretação, hoje em dia você faz uma pergunta para a inteligência artificial e acredita que tem acesso àquilo ali. Então, a própria oração, ela pode, a partir desses dois vetores, ir em duas direções. Uma, a minha relação com a oração se torna uma relação de indisposição, porque existe esse problema da espera. E outra, se pode reinterpretar a oração exatamente nesse sentido pragmático-funcional, quer dizer, aquela oração que é eficiente, na qual eu exerço, não é? Eu determino a bênção, e à medida que pipocam problemas no cotidiano, não é? Eu tenho que exercer essa fé que, por sua vez, vai desencadear uma mudança de maneira imediata. Então, parece que, mais do que nunca, né, nossa geração, a geração que viveu esse processo da globalização da informação, ela tem uma relação com o tempo que disfuncionaliza a relação da própria pessoa com a oração. O Giddens faz uma reflexão sobre o novo significado que nós damos para espaço e tempo, né? Quer dizer, quem está nos vendo aqui pode, em algum momento, a gente pode fazer isso ao vivo e transmitir esse programa em tempo real. Então, noção de espaço com a globalização, ela ficou confusa, ao mesmo tempo que a noção de tempo também, né? Então, a globalização, ela dá informações que aconteceram no outro lado do mundo em tempo real. Então, essa é uma facilidade que essa modernização ateizante produziu. Quer dizer, eu não preciso esperar tanto. Antigamente, algo que acontecia no outro lado do mundo chegava até aqui tempos e tempos depois. Então, a gente já estava condicionado a esperar o tempo. Tempo longo. Tempo que espera. São caminheiro, né? São antigas sertanejas. Sim, sim. Agora não. Agora a gente já foi condicionado, e esse é um condicionamento psicológico, a gente já foi condicionado a esperar menos por algo que se quer. E isso acaba sendo um problema para o
a liberdade da fé ao desejo, à vontade da própria fé. Porque a vontade da própria fé é uma vontade que quer se expressar em tempo real. Eu oro e acontece. Nesse sentido, é a liberdade que quer esmagar A soberania. Exatamente. O movimento da soberania. Exatamente. Então, esse aí é uma relação que já complica também. Por isso que eu respondi ao professor Timóteo. É um outro problema, né? Então, agora é um condicionamento produzido pelo próprio fenômeno da civilização atual que cria em nós uma disposição para essa construção da providência, da vontade soberana na história. Ela não está afinada com o tempo, ou a concepção de tempo, ou a psicologia de tempo, que foi engendrada por essa forma de vivência que se estruturou no mundo da modernização ateizante. Ou seja, tem orações que eu faço do gatinho em que ele volta para a vida agora. Mas tem orações que eu fiz há 30 anos atrás que eu estou vendo a resposta delas ontem. Agora, exatamente. Então, você vai ter que exercer a confiança da fé. A confiança da fé é o seguinte: passou o tempo, mas ainda vai acontecer. Esse é o sentido do 1000 anos como um e um como 1000 anos. E quando não acontece, tem a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Que já é para o outro tema, né? Pois bem, então eu acho que para quem está nos ouvindo está percebendo que esse é um tema interessante, porque se nós trabalhamos o binômio providência e liberdade por vários meses, né? Ou pelo menos por uns 2 meses, eu acredito, agora nós chegamos num ponto, eu diria, o ponto mais importante para estabelecer uma relação clara entre essa relativa compreensão que foi dificultada, né, pela forma como nós vivemos, a forma como nós queremos expressar a vida na fé. Quer dizer, ela tem que ter resposta instantânea. Por isso que esses grandes pregadores aí que conseguem reunir multidões, eles vão lá para fazer o show, man. Aquilo não é manifestação do poder de Deus. É um show à parte que eles querem realizar. E isso aconteceu com vários líderes aí. Alguns deles estão na televisão até hoje, né? Então, outros perderam a credibilidade porque parece que é isso, né? É quando se tenta ferir esse equilíbrio entre o que o professor colocou muito bem, né? Quer dizer, quando a gente exige a emergência da manifestação daquilo que se pede na oração, a gente quer relativizar, eu diria, a soberania da ação da providência na história. E soberania significa o silêncio. Toda vez que fala de soberania, é o silêncio, para não dar resposta. O silêncio de permanecer calado. Essa é a soberania na providência. Ele estava sentado no trono, né? Aparentemente imóvel. Texto de Apocalipse. Capítulo 5, né? É isso aí. Então, eu não sei como é que está o tempo aí. 1h04 aproximadamente. 1h04 minutos. Então, qual seria o nosso tema hoje? Eu acho que nós não lemos ele, lemos? Sim, eu falei no início, né? A oração como escolha da liberdade no âmbito da história conduzida pela providência. Então é isso. A oração, se alguém quer falar assim, então a gente não precisa mais orar. Porque está tudo muito bem definido e determinado pela ação da providência. Aí eu digo, opa, existe um hiato, um espaço em que a liberdade da fé, ela atua. Uhum. E ela atua nesse sentido. Aí faz sentido eu pensar na oração. Então, eu estou com uma depressão. E uma depressão complicada, uma depressão
mais perturbadora. É uma oração, uma depressão que já começa a me provocar pensamentos, ideações suicidas. Já começa a me levar para o extremo do extremo. E aí, o que a gente faz numa hora dessa? A gente entrega? Não tem mais o que fazer? É o fim das possibilidades humanas? Não, eu concordo. O desespero, sim, é o fim das possibilidades humanas. Mas o desespero só acontece para quem não entendeu o significado de liberdade da fé. A liberdade da fé é uma liberdade legítima, credenciada pela providência, para atuar naquilo que se percebe tanto dentro quanto fora. Dentro, na subjetividade, e fora, no mundo objetivo. Então, tudo que está lá me provocando, me fazendo desistir da própria vida, e tudo que está sendo operado de fora para gerar sentimentos de desespero, de aflição, e que estão tentando afunilar os processos para o nada, para a desistência absoluta, aí entra a fé, praticamente ela sai da tumba. Ela sai da tumba. Ela sai como Hércules. Ela sai iluminada, portando a liberdade aqui no braço. A liberdade. É a liberdade de não aceitar a realidade como ela se impõe. Seja de fora, seja de dentro. E aí, a pessoa não ora de forma racional. Ela chora. Ela chora. E a choração, o choro se torna a linguagem mais convincente da liberdade da fé. E é a partir desse choro expresso pela liberdade da fé que o processo de comunicação entre o sujeito reclamante e aquele para quem a fé está sendo apresentada, a hora em forma de oração, intermediada pelo Espírito, acontece, em forma de gemidos que substituem palavras. Paulo fala sobre isso, porque ele está assistindo. Não as palavras bonitas que estão sendo construídas e estruturadas numa gramática de oração. Não. Mas é porque ele vê o choro, o significado do choro, a aflição do choro, o que isso significa. E aí as coisas acontecem. Podem acontecer até de forma imediata. Eu já tive essa experiência. Então, a questão é de ter a sabedoria para saber discernir entre o que pode ser ou acontecer de forma imediata e como é que se reage diante de fatos que não acontecem. A mudança que se deseja de forma imediata. Essa sabedoria que se precisa desenvolver. Enquanto o senhor fala disso, recorrentemente estou me lembrando, eu acho que é Lucas 18, o Evangelho de Lucas, né? 18, que Jesus fala da viúva persistente, né? De não desanimar, ou seja, ela vence o juiz pela insistência, e o juiz é mau, e Deus que é bom. Então, nessa espera, enquanto eu persisto na oração, é que a confiança é demandada, o exercício da confiança da fé. Porque quando acontece rápido, é diferente. Veja bem como o professor Timóteo coloca. Qual que é a diferença entre o juiz que é mau? O que isso está querendo falar? O juiz que é mau e Deus que é bom. O que isso tem a dizer? Porque o gênero, né, é parabólico desse texto, e a gente às vezes tem dificuldade de interpretar um texto parabólico, né? Porque não pode ser interpretado literalmente. Esse é o problema. Ali não se trata de um caso real. Pode até ter havido algo similar que Jesus ouviu, mas não sabe exatamente quem é, etc., que aconteceu em uma parte, seja da Galileia, seja da Judéia, não sei.
Mas não há coincidência entre fato e experiência decodificada de forma narrada, né? E é história com E contada, ou inventada. Mas o que significa o juiz que é mau? O que sugere? Ele não tem compromisso com a justiça. Ou que a realidade impõe um grau de inflexibilidade. E não tem como mudar. E Deus não. O Deus que age de forma soberana, ele criou um espaço para a liberdade da fé atuar. E para o poder dele atuar através dessa liberdade para criar mudanças naquilo que aparentemente não tem mudança na vida, na história, num fato objetivo, na realidade objetiva. Não tem como explicar isso. O ateu vai falar assim, isso é balela. Eu falo assim, pois é, para você pode ser balela. Mas na minha experiência, isso já aconteceu. Isso é real. Eu tenho a prova. E você tem o que para me desconvencer da prova? Você entende? Vai ser uma briga boa que nós vamos ter com os ateus daqui para frente. Nós vamos alimentar os que têm fé e brigar com os que não têm. E o prejuízo vai ser todo ele para quem não tem fé. Eles vão ficar no prejuízo. De maneira que, para os nossos ouvintes, quem sabe agora seja momento, para você que está com depressão, sempre esse é o problema, para você que está pensando em colocar um ponto final, em vez de um ponto de reticências, na sua própria biografia, eu quero dizer o seguinte, preste atenção no que Jesus está dizendo. Vocês podem receber um sim, ou seja, podem ver algo alterado numa realidade que tem pouca probabilidade de ser alterada. E aí isso é colocado na metáfora do juiz iníquo. O juiz representando um sistema jurídico. Um sistema jurídico que não opera para a justiça, para a mudança. A justiça é a mudança, é o reparo. Olha, não foi justo isso. Mas não repara, porque a realidade não se flexibiliza. Já o Deus bom é aquele que não oferece pedra quando se pede pão. Não se oferece escorpião quem pede o peixe. Então, é um Deus que está atento. É um Deus que sofre no nosso sofrimento, sofre com o nosso sofrimento. Eu tenho cuidado de falar esse conceito aí, porque é um conceito que foi muito mal usado, né, por alguns teólogos políticos, dentre eles o Moltmann, né? O Moltmann escreveu um livro na década de 90, né? E nesse livro ele descreveu que Deus grita com os sofredores, né? Na cruz do Calvário, Deus gritava, né, representando os sofrimentos e os sofredores do mundo todo, né? Então tem que tomar cuidado com isso, porque a versão disso, a roupa que se quer dar isso, é ideológica a esse fato, a essa frase criada, né? Não, mas aqui o sentido é esse, o sentido do Isaías, né? Deus, ele habita no céu, no lugar inacessível, mas também no coração do sofredor, daquele que geme, daquele que sofre na sua intimidade, que sofre calado, sozinho, que tem coragem, que não tem coragem de expor as razões pelas quais ele sofre calado, né? É os filhos que têm dificuldade de chegar aos pais e falar assim, olha, eu padeço disso, porque se falar, quem sabe os meus pais vão modificar a forma como eles me veem, e aí eu vou passar a me perceber como um peixinho estranho aqui dentro de casa. E aí o que eu faço? Eu fico calado. E espero Deus usar de misericórdia e mudar isso tudo, ou agora ou mais à frente. E aí a questão é sabedoria para esperar isso aí. E enquanto se espera, pedir para Deus criar circunstâncias e fatos na caminhada, no processo da caminhada deste que está nessa circunstância de vida,
para torná-lo maduro o suficiente para sofrer a alteração que se deseja, que é objeto de desejo da fé do próprio pai, do próprio mãe, ou de quem quer que seja. Quando coloca esse problema no ambiente, circunstância e a psicologia da própria oração. Então, vamos fazer o seguinte, vamos terminar por agora. Eu acho que ficou claro o que é essa vontade livre. Esse conceito, eu acho que vai ficar melhor compreendido. Se você ler agora, eu acho que quem está nos ouvindo vai compreender melhor o que significa isso. Vai perceber que a oração é uma dádiva dada por Deus ao humano para exercer os limites que são racionalmente intransponíveis, considerados intransponíveis para a própria liberdade. Então, a liberdade do homem, ela vai até onde a vontade soberana de Deus atua. É o limite. Mas a gente nunca sabe exatamente. Porque Deus não chega e fala assim, olha, aqui está o limite. Ele não chega para falar isso. Ele se mostra em silêncio. E aí tem aqueles que, os calvinistas, que falam assim, não, isso são pessimistas. Eles não querem orar. Né? Eles, mesmo antes do desfecho, eles já entregam, já jogam. Jogam a toalha. Fala assim, olha, acabou. Então essa é uma forma pessimista de olhar para a realidade e pensar, olha, acabou antes do fim. A liberdade ocupa esse espaço, o espaço do mistério, de um limite que aparece como mistério. Bem, eu não sei, Deus não me avisou se eu posso ou não, mas eu vou. Não por causa da minha fé, ao poder da minha própria fé, a grandeza da minha própria fé. Eu vou porque a minha fé me dá a possibilidade de acreditar que a partir da minha confissão a Ele, a favor deste ou daquela, ou da realidade vivida, alguma coisa pode ser alterada. Em direção à minha expectativa como aquele que sofre diretamente por causa do que está acontecendo. Seja na realidade objetiva, nos fatos vividos, seja na experiência de uma pessoa que a gente ama e que está sofrendo e que a gente queria que as coisas mudassem na vida dessa pessoa. Então acho que a gente para por aqui, né? E vamos tentar voltar para o próximo com um tema próximo, bem próximo, né? Mas que tem algumas diferenças. Variação de uma vai ficar mais em evidência uma variável que é a soberania, né? Sim. Então tá com o professor Cláudio, o desfecho, e o professor Timóteo. Tá ótimo. Eu acho que talvez muita gente seria beneficiado procurando esse artigo que a gente citou aqui. O professor Timóteo vai deixar o link, não é? Teve um outro artigo que a gente citou no episódio 88, que ele não foi publicado, por isso eu não coloquei. A gente falou, mas a gente se equivocou nisso. Esse sim, esse está publicado, eu vou colocar na descrição. Eu quero fazer uma pequena ressalva. No podcast passado, eu pensei numa palavra e apareceu outra na minha boca. Eu pensei na felicidade e apareceu o sofrimento. Páginas em branco. A felicidade que constitui as páginas em branco da história, e não o sofrimento. Então, eu pensei uma palavra e falei outra. Então, façam essa correção por mim, tá? Sim, eu vou fazer um rápido encerramento, e eu acho que seria interessante que um de nós orasse, né, para concluir esse tema. Então, eu vou pedir o professor Cláudio, depois que eu concluir aqui, rapidamente, para orar por nós e por quem está nos ouvindo hoje, né? Eu quero agradecer você que nos escuta. Se você está prestando atenção, a gente está fazendo isso desde o primeiro momento que a gente começou esse podcast, há 3 anos mais ou menos atrás. A gente quer chamar você para a fé. Você que não tem fé, a gente quer te chamar para a fé. E você que se considera uma pessoa de fé, nossos irmãos de fé espalhados em todos os lugares, né, onde a gente não consegue às vezes nem imaginar. A gente quer chamar você para uma fé madura, mas uma fé operante, uma fé que não se acomoda entendendo que não há o que esperar,
uma fé que se projeta e que deseja mudanças, tanto em si mesmo como na realidade vivida. A gente acredita nisso e a gente acredita que sem fé, sem crer, tá ali o nome do podcast, né? Sem crer, não há possibilidade de vida de verdade. A gente pode dar um nome de vida para alguma forma de viver que a gente tem, tá? Mas sem fé, a vida não é sustentável de fato para produzir projeção, para produzir esperança. Então, é um convite para quem não tem fé, ou para quem está desistindo da fé, mas também é um convite para quem se diz da fé. Vamos pensar melhor sobre isso, vamos fundamentar melhor isso, mas vamos também exercer, colocar isso em movimento, né? Esse espaço da liberdade é o que o professor Anderson destacou hoje. E hoje a gente convidou você para orar, tá? Então, para concluir esse episódio, o professor Cláudio vai orar pela gente e com a gente, por todos que estão nos ouvindo, né, e acompanham o nosso podcast. Senhor, nós pedimos ao Teu Espírito Santo que possa falar com as pessoas que estão caminhando na vida e olham para a sua biografia, olham para a história e só veem motivos para se fechar para essa possibilidade que está sendo afirmada, crer para viver. Peço que o Teu Espírito Santo fale, toque a vida dessas pessoas e que pessoas sejam curadas, Senhor, entendendo o que está sendo dito aqui e seja curada pela ação do Teu Espírito Santo. Tantas pessoas que têm caminhado na vida com medo, vendo um horizonte fechado. Tudo o que nós fazemos, Senhor, é pedindo para o Senhor fazer vingar essa nossa vocação de trazer peixes que estão em águas sem oxigênio, Senhor, em águas amarelas, para águas limpas. E eu peço ao Senhor por essas pessoas, peço para ver essas pessoas, peço para que essa cura aconteça, Senhor, porque é isso que importa para tanta gente, para a vida de tantas pessoas que a gente espera estejam nos ouvindo agora. Amém. Amém. Muito obrigado. Continue com a gente no próximo episódio.